Salut les amis, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da Fórmula do Francês. Eu sou o professor Sérgio e hoje nós vamos iniciar a nossa aula com tudo. Nós vamos aprender o verbo ir, ok? O verbo aller, esse verbo que você vê aí na sua tela. Ele é extremamente importante porque ele não somente vai servir para indicar que nós vamos a um determinado lugar, mas também pode servir para indicar o futuro, certo? Então, nós vamos ver primeiramente a conjugação. Então, essa é a conjugação, ele é um verbo irregular. Então, isso significa que eu não posso pegar parte dele e simplesmente adicionar uma finalização, né? Ele vai ter uma mudança drástica. Então, você vê que aller, na primeira conjugação, se torna je vais, ok? E aí, nós continuamos. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, ok? Depois nós temos os pronomes plurais. Nous allons, vous allez, ils vont, elles vont, ok? Então vamos fazer a repetição antes de continuar. Je vais, je vais, tu vas, tu vas, il va, il va, nous allons, nous allons, vous allez, vous allez, ils vont, ils vont. Muito bem, então, lembrando que nós podemos utilizar esse verbo, né, de mais de uma forma. Nós vamos ver isso agora nas próximas explicações, ok? Então, para iniciar, nós vamos ver o verbo aller com outros verbos, né? Então, o que acontece? Você pode ver aí na sua tela que quando nós utilizamos o verbo aller, né, ele está sendo conjugado. Estou dizendo je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez. Nós podemos colocar um verbo logo depois. Então, ó, je vais manger. Só que o que acontece? Esse verbo que vem depois, ele tem que estar na forma infinitivo. O que quer dizer isso? Infinitivo seria quando a gente não está modificando, ou melhor, não estamos conjugando o verbo, né? Eu não estou dizendo, por exemplo, nesse exemplo aí, je vais manger demain, eu estou dizendo que eu vou comer amanhã. Então, manger, ele não está sendo conjugado. Eu não estou dizendo je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Não, eu estou dizendo je veux manger. Então, quando eu conjugo o verbo aller, je vais, tu vas, il va, o próximo verbo que vai vir logo em seguida, ele tem que estar na forma base dele. Eu não vou estar conjugando. Então, é muito parecido com o português, porque no português nós também temos isso. Ó, eu vou comer. Eu não estou dizendo eu como, você come, ele come. Eu vou comer. Não está sendo conjugado, né? Então, je vais manger demain. Elle va parler avec ma copine, ok? Então, bem simples. Então, vamos repetir essas duas frases. Je vais manger demain. Je vais manger demain. Elle va parler avec ma copine. Elle va parler avec ma copine. Aqui nós temos outros exemplos, né? Nous allons travailler, tu vas aimer la pomme. É a mesma coisa, né? Nós só mudamos os pronomes, mas em essência é a mesma coisa. Estamos usando com outros verbos. Então vamos repetir. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Tu vas aimer la pomme. Tu vas aimer la pomme. Ok, então antes da gente indicar, né, deslocamento, ou seja, que eu estou saindo de um lugar para o outro, vamos ver uma lista de lugares para que a gente possa ter uma base, né?
Então aqui são alguns lugares que nós temos em francês, lugares que a gente pode encontrar na cidade, como l'aéroport, la banque, l'église, l'hôpital, l'hôtel, le restaurant. E é importante a gente entender que esses lugares têm gênero, né? Aeroporto é masculino, banco em francês é feminino, né? Eu coloquei até ali com os seus artigos, né? E o que acontece, gente? Também tem, na maioria, como você pode ver, tem L apóstrofe. Esse aí, às vezes, a gente não tem que se preocupar se é masculino ou feminino, né? Então, isso ajuda muito na realidade. O que a gente pode ver claramente que é masculino e feminino são os que tem o la e o le, que seria la banque e le restaurant, ok? Vocês já vão entender porque eu estou frisando isso, né? Porque eu estou enfatizando nessa parte. Vamos repetir comigo. L'aéroport, l'aéroport, la banque, l'église, l'hôpital, l'hôtel, le restaurant. Muito bem, então vamos aprender agora a utilizar o verbo aller com os lugares, né? Não somente utilizaremos com lugares da cidade, podemos utilizar com outros tipos de lugares. Por exemplo, quando eu vou falar que eu vou para algum lugar específico, né? Como um país, eu poderia até utilizar da mesma forma, dependendo do caso. Então, vamos ver esse texto, porque esse texto aqui é muito importante. Ele diz assim: para usar o verbo aller para indicar deslocamento, usamos um lugar, né? Devemos usar a preposição a, né, com essa crase, mais o artigo, né, le, la. Então, quando o lugar está no masculino, entenda o que vamos fazer. Usamos a letra A, né, com crase, ou seja, a preposição, mais o artigo, le, né? Eles vão se unir, se tornando o, ok? O. Sabe que no português, vou usar o português como referência para que isso fique mais claro e não fique aquilo, que coisa estranha, né? Porque a gente faz isso, né, no português. Só que às vezes a gente acha que nos outros idiomas as coisas são diferentes demais. Quando você fala assim no português, eu vou ao restaurante, como é que você fala? Você pode ver até na tradução do exemplo, você fala, eu vou ao restaurante. Então você não diz, eu vou ao restaurante. Você não separa essas duas letras. Você não fala o restaurante, eu vou ao restaurante. Não, você fala, eu vou ao restaurante. Então, basicamente, o que está sendo feito no francês é a mesma coisa. Você só está pegando a preposição e o artigo e está unindo eles. Só que a diferença é maior do que a do português, né? Então, le se torna não uma letra U, digamos assim. Então, je vais au restaurant. Então, estou dizendo que eu vou ao restaurante, ok? Então, je vais au restaurant. Lembrando que isso se aplica a lugares masculinos, né? Eu sei que isso é estranho, lugares masculinos, mas... Continuando, no outro exemplo que vocês veem aí, a gente tem um lugar feminino, então a gente já não tem que se preocupar, a gente vai usar a preposição, mas o artigo fica normal, a gente não vai unir. Então eu digo, on va à la banque, né? On va à la banque. Então não houve união, não houve junção de nada aí. Então vamos repetir esses dois exemplos para que fique mais fixado na sua mente. Vamos lá. Je vais au restaurant. Je vais au restaurant. On va à la banque. On va à la banque. Ok, então, quando o lugar começa com vogal ou com H, nós também, ou seja, também vamos utilizar uma preposição e o artigo, só que daquela forma. Aqueles lugares que nós vimos na lista, eu diria que a maioria são dessa forma. Então, a gente não tem que se preocupar, simplesmente adicionar, né, a preposição, dizendo que vamos àquele lugar e colocar L apóstrofe, né? Só que a gente
faz aquela junção de sons, né, da letra L com a primeira vogal. Então eu diria, nous allons à l'église, ok? Temos outros exemplos ali, ó. Ma voisine va à l'aéroport, elle va perdão, eu li o de cima e o de baixo. Ma voisine va à l'hôpital, elle va à l'aéroport avec leur frère, ok? Simples assim, gente. Então, vamos repetir comigo, por favor. Nous allons à l'église. Nous allons à l'église. Ma voisine va à l'hôpital. Ma voisine va à l'hôpital. Elle va à l'aéroport avec leur frère. Elle va à l'aéroport avec leur frère. Lembrando, gente, que vocês podem fazer as suas próprias frases, né? Vocês podem criar, combinar os elementos, fazer diversas variações, né? Com tudo que vocês estão aprendendo, ok? Então, gente, nós vamos chegar a um ponto crucial da nossa aula, que são as perguntas. Hoje você aprende a fazer perguntas em francês. E que coisa boa, né? Gente, vamos entender o seguinte, francês, para fazer perguntas em francês, nós temos várias opções, mas entendam uma coisa, você não tem que ficar totalmente desesperado pensando que, qual é que eu vou usar ou quando eu vou usar. Gente, vocês têm 4 opções, vocês usam a que você achar melhor. No francês, a gente pode usar, fazer perguntas usando essas expressões ou jeitos que você vai ver na sua tela, ó. A gente tem a primeira que é est-ce que, você já vai entender isso. Podemos utilizar inversão, entonação, que é a mais fácil, eu diria, e também podemos usar n'est-ce pas e non. Tudo isso vai ficar claro com os exemplos e explicações. Então, nós vamos utilizar essa afirmação aqui, né, para que você tenha como base inicial, e essa afirmação ela vai ser modificada de acordo com aqueles padrões ali, certo? Então, nós temos a seguinte afirmação. Tu parles français. Não é uma pergunta, eu estou afirmando. Tu parles français. Você fala francês. Agora, quando nós vamos para a pergunta, temos a primeira forma, que seria est-ce que. Quando a gente coloca est-ce que na frente de uma afirmação, nós estamos transformando essa afirmação numa pergunta. Então, claro, a gente tem que usar a entonação de pergunta. Então, eu diria, est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Então, estou perguntando, você fala francês? Ok? Vamos ver outros exemplos, né? Ó, est-ce qu'il va à la boulangerie? Est-ce qu'il va à la boulangerie? Então, ele vai à padaria. Uma coisa muito importante, gente. Quando você usa est-ce que, se o pronome como il, ou elle, ou on, né, começam com vogal, vocês têm que fazer uma junção, como vocês veem aí, ó. Est-ce qu'il va à la boulangerie, né? Então, eu não falei est-ce que il, eu falo est-ce qu'il. Então, há uma união entre est-ce que e pronomes que iniciam com vogais, ok? Com vogal. Simples. Então, depois nós temos outro exemplo. Est-ce que nous allons à la plage plus tard? Est-ce qu'on est dans la rue? Pronto. Bem simples e fácil e objetivo. Então, vamos repetir a partir do anterior, né? A primeira pergunta que nós vimos. Est-ce que tu parles français? Est-ce que tu parles français? Est-ce qu'il va à la boulangerie? Est-ce qu'il va à la boulangerie? Est-ce que nous allons à la plage plus tard? Est-ce que nous allons à la plage plus tard? Est-ce qu'on est dans la rue? Est-ce qu'on est dans la rue? Ok. Agora, essa é a segunda parte, né? Inversão. Então, assim como o inglês, se você que está assistindo esse vídeo, essa aula,
você sabe de inglês, né? Você entende inglês, você vai saber que, ou você vai lembrar que no inglês a gente faz muito isso, né? Quando você usa principalmente aquele verbo to be, você vai fazer uma pergunta, né? Por exemplo, se eu fosse perguntar, você está feliz? Você perguntaria como? Are you happy, né? Em vez de dizer you are happy. Então, no francês nós também temos inversão, ó. Tu parles français, aquela primeira frase se tornou parles-tu français? Então, ó, pronome vem depois. Parles-tu, desculpem. Sim, isso mesmo, pronome vem depois. Parles-tu français? Parles-tu français? E sempre tem que ter entonação. Es-tu professeur? Se eu fosse afirmar, eu diria, tu es professeur. Es-tu professeur? Pergunta. Vas-tu au supermarché? Suis-je fort? Parle-t-elle anglais? Ok. Aqui tem uma pequena liaison, né? Parle-t-elle anglais? Por causa do T e a letra E. Então, vamos repetir, certo? Parles-tu français? Parles-tu français? Es-tu professeur? Es-tu professeur? Vas-tu au supermarché? Vas-tu au supermarché? Suis-je fort? Suis-je fort? Parle-t-elle anglais? Parle-t-elle anglais? Muito bem, então, continuando, nós ainda não saímos desse tema, porque eu vou explicar um detalhe para vocês. Quando nós usamos a inversão com os pronomes il, elle, on, ou seja, aqueles pronomes que começam com vogal, usamos uma T, né, uma letra T, por uma questão de fonética, né, ou seja, uma questão sonora. Ao menos que o verbo já tenha um som de T no final, né? Por exemplo, nós vamos ver o seguinte: o verbo danse, né? Ou seja, o danser, quando a gente conjuga, eu quero dizer assim, ele dança, eu digo o quê? Il danse, né? Il danse. Agora, se eu quero dizer, por exemplo, dança ele, né? Que seria com a inversão. Seria estranho, né, sonoramente falando, ou seja, o som ia soar estranho, né? Então, eu diria assim, danse-il, isso não soa bem, né? Eu estaria unindo o som de duas vogais. Então, a gente coloca esse T no meio para que venha soar melhor. Então, eu digo danse-t-il toute la nuit. Então, se duas vogais vão se tocar, nesse caso aqui de inversão, né? Ou seja, a vogal inicial do pronome, ou seja, il, e a vogal final do verbo que está sendo conjugado, ou seja, danse. Então a gente coloca esse T no meio. Danse-t-il toute la nuit, ok? E nós vemos outros exemplos. Va-t-elle à la gare? Ton ami va-t-elle venir? Chantons avec Marc. O último, ele é uma exceção, por quê? Porque o verbo chante, ele já tem som de T no final. Então a gente não precisa adicionar outro T, né? Chantons avec Marc, ok? Não tem necessidade. Então vamos lá, vamos repetir. Danse-t-il toute la nuit? Danse-t-il toute la nuit? Va-t-elle à la gare? Va-t-elle à la gare? Ton ami va-t-elle venir? Ton ami va-t-elle venir? Chantons avec Marc? Chantons avec Marc? Um detalhe que eu estava anotando aqui, gente, na penúltima pergunta, talvez você teve um nozinho na sua cabeça, se você prestou bastante atenção naquela lição sobre os adjetivos possessivos, né? Você talvez viu aí amiga e tem tom na frente. Opa, como assim? Não era tá para feminino, né? Uma palavra feminina? Eu vou explicar. Quando a gente tem uma palavra que começa com vogal, independente de que ela tenha o gênero feminino, nós vamos colocar
o masculino, ok? Antes, o adjetivo possessivo, ou seja, ton, son, mon, lembram? Então, eu diria mon ami, me referindo à minha amiga, né? Isso é estranho, mas é dessa forma que funciona. É por essa questão sonora que eu estou falando para vocês, certo? Isso se aplica dessa forma. Então, eu diria mon ami, ton ami, son ami, dizendo minha amiga, né? Tua amiga, a amiga dele, sua amiga, né? Então, eu sei que isso pode soar estranho e você pensar assim, ué, como é que eu vou saber a diferença? Mas às vezes o contexto que vai ajudar, certo? Mas seria estranho dizer tami, é muito estranho sonoramente falando, ou seja, o som não vai ser legal. Vamos com a entonação, gente, não tenho muita coisa que explicar aqui, é só entonação mesmo. Você usa a pergunta, se eu for afirmar, você fala francês, eu digo, tu parles français. Agora, se eu vou perguntar, eu posso dizer, tu parles français? Tu parles français? Entonação, como nós fazemos no português. Então, não tenho que explicar tanta coisa aqui. Por favor, vamos repetir agora. Tu parles français? Tu parles français? Il regarde la Tour Eiffel? Il regarde la Tour Eiffel? Vous allez faire un gâteau? Vous allez faire un gâteau? Elle mange trop? Elle mange trop? O último seria n'est-ce pas e non, ok? Essa é a última parte das perguntas e simplesmente seria usar a afirmação, né, que nós tínhamos no começo, só que a gente coloca n'est-ce pas ou non no final. O que significaria n'est-ce pas? É como se a gente estivesse dizendo assim, não é? Tipo aquele velho né do português, né? Que o brasileiro usa, né? Então, assim, você fala francês, né? Então, n'est-ce pas seria isso, ou non. Você fala francês, não? Ok? Simples. Então, vamos repetir comigo, por favor. Tu parles français, n'est-ce pas? Tu parles français, n'est-ce pas? Tu parles français, non? Tu parles français, non? Opa, então vamos aos exemplos agora. Elles sont tristes, n'est-ce pas? Elles sont tristes, n'est-ce pas? Tu vas appeler l'étudiant, n'est-ce pas? Tu vas appeler l'étudiant, n'est-ce pas? Vous allez me dire, non? Vous allez me dire, non? Il est content, non? Il est content, não? Ok, então aqui nós temos outros exemplos, né? Com algumas perguntas, vamos continuar repetindo. Est-ce que votre mère va manger aujourd'hui? Est-ce que votre mère va manger aujourd'hui? Vos parents vont danser? Gente, só um pequeno detalhe que eu não podia deixar passar. Danser, só teve um errinho aqui. Não se escreve com C, se escreve com S, ok? É porque às vezes pode ter uma confusão por causa do inglês que é com C, né? Dance. Então é com a letra S, ok? Danser. Só para deixar claro. Vamos repetir a segunda vez. Vos parents vont danser? Est-il grand? Est-il grand? Son ordinateur est vieux, non? Son ordinateur est vieux, non? Pronto, gente. Então chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado bastante vocês com essa compreensão de todos os temas que foram explicados. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais
e até a próxima.